Veja-se ganhando dinheiro. Quando você começar a seguir as instruções relativas aos 6 passos descritos no 2º capítulo, ser-lhe-á necessário usar o princípio da concentração. Permita-nos oferecer aqui sugestões para o uso efetivo da concentração. Quando você começar a seguir o primeiro dos 6 passos, que lhe indica fixar na mente a quantia exata de dinheiro que deseja, fique com os pensamentos nessa quantia de dinheiro por concentração ou fixação da atenção, com os olhos fechados até conseguir ver realmente o aparecimento físico do dinheiro. Faça ao menos uma vez por dia. Ao fazer esses exercícios, siga as instruções dadas no capítulo da fé e veja-se realmente de posse do dinheiro. Eis um fato muito significativo. O subconsciente aceita qualquer ordem dada num espírito de absoluta fé e age de acordo com essas ordens. Embora elas muitas vezes tenham de ser apresentadas e reapresentadas pela repetição, antes de serem interpretadas pelo subconsciente seguindo a declaração anterior, considere a possibilidade de usar um truque perfeitamente legítimo para com o subconsciente, fazendo crer, porque você o crê, que você precisa ter a quantidade de dinheiro visualizada. Que esse dinheiro já está à sua espera e que o subconsciente deve fornecer-lhe os planos para a aquisição do dinheiro que é seu. Passe a sua imaginação pensando, sugerindo no parágrafo anterior e veja que a sua imaginação pode ou irá fazer para criar planos práticos de acumulação de dinheiro através da transmutação do seu desejo. A aspiração será seu guia. Não espere por um plano definido através do qual você pretende trocar serviços ou mercadorias pelo dinheiro visualizados. Comece logo a ver-se em posse do dinheiro, exigindo o esperado. Nesse meio tempo, o que o subconsciente lhe forneça, o plano ou planos que necessita, esteja aberto, pois assim que os planos aparecem, você deve pô-los em ação imediatamente. Eles aparecerão de certo como um lampejo em sua mente através do 6º sentido, sob forma de inspiração. Trate-o com respeito e comece a agir assim que receber. No 4º dos 6 passos, suas instruções foram as seguintes: crie um plano definido para levar a cabo o seu desejo e comece já a pôr o plano em ação. Siga essas instruções da maneira a qual vêm descritas no parágrafo anterior. Não confie na razão. Ao criar seu plano de acumulação de dinheiro, pela transformação do desejo, sua faculdade de raciocínio pode ser preguiçosa. E se você de perder totalmente dela para servi-lo, poderá desapontá-lo. Ao visualizar o dinheiro que pretende acumular com os olhos fechados, veja-se prestando serviço e entregando a mercadoria a qual deseja dar em troca desse dinheiro. É muito importante. Agora o seu subconsciente começa a trabalhar. As instruções dadas em relação aos 6 passos do 2º capítulo serão agora resumidas e combinadas com o princípio de que trata o presente capítulo, como segue. Vá a algum lugar tranquilo, de preferência a cama à noite, onde será perturbado ou interrompido, feche os olhos e repita em voz alta, para que possa ouvir suas próprias palavras a declaração escrita na quantidade de dinheiro que pretende acumular. O limite de tempo para sua acumulação, uma descrição de serviço ou mercadoria que deseja dar em troca do dinheiro. Ao seguir essas instruções, veja-se já em posse do dinheiro. Por exemplo, suponhamos que você queira acumular $50.000 até o 1º de janeiro. Daqui a 5 anos você pretende prestar serviços pessoais em troca do dinheiro. Na qualidade de vendedor, sua declaração escrita de propósito deve ser assim: a 1º de janeiro de 1900, terei em meu poder $50.000 que me chegarão em várias quantias, de tempos em tempos nesse interim.
Em troca, darei o serviço mais eficiente que sou capaz, na maioria da quantidade possível, a melhor qualidade possível. Como vendedor, descreva o serviço e mercadoria que pretende vender. Acredito que ter esse dinheiro em meu poder, tão forte a minha fé, que vejo esse dinheiro diante dos meus olhos agora, posso tocá-lo com as mãos, está esperando ser transferido para mim no momento e na proporção que irei entregar o serviço que pretendo dar em troca. Estou aguardando um plano para acumular esse dinheiro e seguirei o plano quando estiver recebido. Repita o programa noite e de dia, até poder ver na sua imaginação o dinheiro que pretende acumular. Coloque uma cópia por escrito da declaração onde possa vê-la à noite e de dia e leia antes de dormir, assim como ao levantar, até decorá-la. Lembre-se, ao seguir essas instruções, você está aplicando o princípio da autossugestão com o propósito de dar ordens ao subconsciente. Lembre-se também de que seu subconsciente agirá de acordo com as instruções, se forem emocionalizadas e dadas com sentimento. A fé, a emoção mais forte e mais produtiva, siga as instruções dadas no capítulo sobre a fé. Essas instruções podem parecer a princípio abstratas. Não se perturbe com isso, siga-as. Por mais abstratas e pouco práticas que lhe possam parecer no princípio, logo virá tempo, se você fizer como foi ensinado, em espírito e nas ações, em todo o universo, de poder se revelará aos seus olhos, porque você é o Senhor do seu destino. Ceticismo em relação a todas as ideias novas e características de todos os seres humanos. Mas se você seguir as instruções esboçadas, seu ceticismo logo será substituído por crença, que por sua vez se cristalizará em fé absoluta. Muitos filósofos afirmaram que o homem é o senhor do seu destino terreno, mas a maioria deixou de dizer por que é senhor. A razão pela qual o homem é senhor de seus status terrenos, especialmente seu status financeiro, está perfeitamente explicada nesse capítulo. O homem pode se tornar senhor de si mesmo e do ambiente que o cerca porque tem o poder de influir sobre o subconsciente. A verdadeira façanha de transmudar desejo em dinheiro envolve e usa a autossugestão como instrumento pelo qual se pode alcançar e influenciar o subconsciente. Os outros princípios são meros instrumentos com os quais se aplica a autossugestão. Observe esse pensamento em mente e você estará sempre consciente do papel importante do princípio da autossugestão. Desempenhe seus esforços de acumular dinheiro pelos métodos descritos nesse livro. Depois que tiver lido o livro inteiro, volte a esse capítulo, seguindo em espírito e ação a seguinte instrução. Leia o capítulo inteiro em voz alta todas as noites até convencer-se completamente de que o princípio da autossugestão é sólido, capaz de conseguir-lhe tudo o que lhe for exigido. Ao ler, sublinhe com lápis todas as sentenças que o impressionarem favoravelmente. Pontos a fixar. Você tem sexto sentido, mas bastam-lhe 5 sentidos comuns para controlar os pensamentos que chegam ao seu subconsciente. Feito isso, o impulso do subconsciente em direção à prosperidade não deixa lugar à pobreza. Quando as emoções o ajudarem realmente a ver o sentido, o dinheiro nas mãos, esse poder já chegará de fontes nunca antes possíveis. Fixe uma quantia definida como um objetivo que seja grande. Fixe também um limite de tempo. Quando o subconsciente lhe der o plano, comece imediatamente a trabalhar. A inspiração é preciosa e deve ser usada de pronto. Esperar pelo tempo certo poderá derrotá-lo. 3 processos simples faz o senhor da autossugestão. Siga as instruções ao pé da letra e será o senhor do seu destino. Toda adversidade traz consigo a semente de um benefício maior. Passo número 4, em direção à riqueza. Sua instrução é o que faz você dela. Você achará o conhecimento que conduzirá onde quer chegar. Não será preciso começar de baixo, se seguir esse plano simples. Há 2 espécies de conhecimento, geral e especializado.
O conhecimento geral, por mais que seja em quantidade ou variedade, pouco serve para a acumulação de dinheiro. As congregações das grandes universidades possuem um conjunto, praticamente todas as formas de conhecimento conhecidas da civilização. A maioria dos professores tem pouco dinheiro, especializam-se em ensinarem conhecimentos, mas não se especializam na organização ou no uso do conhecimento. O conhecimento não atrai dinheiro, a não ser que seja organizado, inteligente e dirigido através de planos de ação práticos, como objetivo definido de acumular dinheiro. A falta de compreensão nesse fato tem sido fonte de confusão para milhões de pessoas que creem falsamente que o conhecimento é poder. Nada disso. Conhecimento é apenas o poder em potencial. Só se torna poder se for e quando for organizado em planos de ação definidos e dirigidos a um fim definido. Esse elo ausente em todos os sistemas de educação pode ser encontrado no fracasso de instituições educacionais em ensinar aos estudantes como organizar e usar o conhecimento depois de adquiri-lo. Muitos cometem o erro de presumir que Henry Ford teve pouca instrução, não era um homem instruído. Os que cometem esse erro não compreendem o significado real da palavra educar. Ela é derivada do latim educo, que significa eduzir, derivar, desenvolver. O homem educado nem sempre é o que tem abundância de conhecimentos gerais ou especializados. O homem educado é o que desenvolveu as faculdades da mente de tal modo que poderá adquirir o que deseja ou o seu equivalente, sem violar os direitos alheios. Suficientemente ignorante para fazer fortuna. Durante a Primeira Guerra Mundial, um jornal de Chicago publicou certos artigos dos quais, entre outras afirmações, Henry Ford era chamado do pacifista ignorante. Ford protestou contra as afirmações e processou o jornal por difamação. Em juízo, os advogados do jornal pleitearam uma justificação e chamaram Ford para depor com o propósito de provar ao júri que ele era ignorante. Fizeram-lhe muitas perguntas, todas com o fim de aprovar que, conquanto possuísse considerável conhecimento especializado referente à fabricação de automóveis, não passava de modo geral de um ignorante. Oportunaram-no com perguntas como as que seguem. Quem foi Benedict Arnold e quantos soldados mandaram os ingleses para os Estados Unidos para debelar na Revolução de 1776? Em resposta à última pergunta, disse Ford: não sei o número exato de soldados que os britânicos mandaram, mas sei que era consideravelmente maior do que o que voltou. Afinal, Ford cansou-se dessa espécie de perguntas. Em resposta a uma especialmente ofensiva, debruçou-se e apontou o dedo para o advogado que a fizera e disse: se eu quisesse realmente responder a pergunta tola que o senhor acabou de me fazer, ou qualquer outra que me foi feita, deixe-me lembrá-lo que tenho em minha mesa uma fileira de botões elétricos. Se aperto o botão certo, posso chamar à minha presença para auxiliar-me homens que podem responder a qualquer pergunta que eu queira fazer, referente ao negócio a que venho devotando os meus esforços. Tenha, pois, a bondade de me dizer por que iria eu atravancar a cabeça com conhecimentos gerais para poder responder as perguntas se tenho homens à minha volta capazes de fornecer qualquer conhecimento exigido? Certamente havia muita lógica nessa resposta. O advogado ficou desconcertado. Todos no tribunal compreenderam que era a resposta não de um ignorante, mas de um homem instruído. Todo homem que sabe onde encontrar o conhecimento de que se necessita, sabe organizar esse conhecimento em planos de ação, e um homem instruído, com a assistência do seu grupo de mente superior, Henry Ford tinha em seu poder todo o conhecimento especializado que necessitava para capacitá-lo a tornar-se um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Não era essencial que tivesse conhecimentos em sua própria mente. É fácil adquirir conhecimentos. Antes de ter a certeza da sua capacidade de transmutar o desejo em seu equivalente monetário, você precisa de conhecimentos especializados sobre o serviço ou mercadoria que pretende oferecer em troca da fortuna. Talvez necessite
de muito mais conhecimento especializado do que possa, por capacidade ou inclinação, adquirir. Nesse caso, sua fraqueza pode ser remediada pelo auxílio do grupo de mente superior. O acúmulo de grandes fortunas exige poder e esse é adquirido através dos conhecimentos altamente organizados e inteligentemente adquiridos, mas esses conhecimentos não precisam obrigatoriamente estar na posse do homem que acumula fortuna. O parágrafo anterior deve dar esperança e coragem ao homem que tem a ambição de acumular fortuna e que não possuir a necessária instrução para ser o conhecimento especializado que possa precisar. Às vezes, homens atravessam a vida sofrendo de complexos de inferioridade, por não serem homens de instrução. O homem que sabe organizar e dirigir um grupo de homens de mente superior, possuidores do conhecimento necessário da acumulação de dinheiro, é tão instruído quanto qualquer um do grupo. Thomas Edison só teve 3 meses de instrução escolar.